pandemia do coronavírus e as últimas definições do Comitê Extraordinário da Covid-19 com relação ao Plano Minas Consciente. Hoje é quinta-feira, 8 de abril de 2021. Estamos com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccherete, e com o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para quem passamos a palavra. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos informações sobre a pandemia que já está no meio de nós há um ano. A nossa grande preocupação, o nosso grande foco no momento é a vacinação. Temos feito algumas alterações no processo normal, visando agilizar ao máximo essa que nós consideramos a única solução definitiva para a pandemia. A reserva técnica de 5%, que sempre foi separada à parte, o nosso secretário, o Dr. Fábio, vai depois estar dando detalhes. Nós temos, em boa medida, utilizado ela para que haja maior disponibilidade de vacinas para quem realmente precisa. Montar estoque de vacina nesse momento é algo que seria extremamente não recomendável. A vacina resolve o nosso problema quando ela está aplicada no braço de quem precisa e não dentro do refrigerador, do congelador, aguardando para ser vacinado. Tanto é que nesta última semana, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Associação Mineira de Municípios, nós tomamos uma série de medidas para agilizarmos mais ainda esse processo. Observamos que em algumas prefeituras o processo estava mais ágil e que em outras prefeituras havia formação de estoque. Nessas onde o processo está mais ágil é que nós estaremos direcionando essa reserva técnica, ou seja, quem está com a maior velocidade vai receber um pouco mais de vacina. Não é muito, mas vai receber mais. Temos solicitado aos prefeitos que o processo não seja interrompido, apesar de sabermos que os profissionais de saúde estão exaustos, mas onde há fila e onde há disponibilidade de vacina, que é a grande maioria das prefeituras, que esse processo, inclusive, continue no final de semana. Quero salientar aqui que a distribuição Estado para municípios tem acontecido em questão de horas. Hoje mesmo, às 18 horas, no início da noite, nós vamos estar recebendo mais uma remessa e esta remessa amanhã já vai estar disponível em todas as regionais de saúde. O que tem ocorrido é algumas prefeituras não buscam essas vacinas na velocidade em que poderiam, outras não aplicam na velocidade em que poderiam, e nós ainda temos uma questão de informação. Algumas prefeituras aplicam vacina, mas não informam no sistema num tempo adequado. Mas todas as soluções para esses atrasos têm sido tratadas nos últimos dias e nós, com toda certeza, vamos ter um número muito maior essa semana no que diz respeito à velocidade do processo de vacinação. Isso ficou represado nesses últimos dias e nós temos, como eu disse, juntamente com o Ministério Público e a Associação Mineira de Municípios, cobrado das prefeituras agilização na vacinação e também na colocação das informações. Estamos tendo, junto com todo esse esforço, a ajuda do setor privado.
Unidos pela Vacina, vários empresários estão apadrinhando diversas prefeituras que estavam tendo alguma dificuldade e, com isso, Unidos pela Vacina tem contribuído para a solução desse problema que ocorre em algumas prefeituras. Temos de deixar muito claro. A FIENG também tem sido uma grande parceira, tem fornecido estrutura, apoio. Então, quero agradecer aqui em específico o presidente Flávio Roscoe, que durante a primeira onda da pandemia ajudou muito com os respiradores e agora também está ajudando com relação a essa logística, a essa agilidade na vacinação. Nós enfrentamos, há poucos dias atrás, problema no fornecimento de oxigênio. Esse problema foi solucionado, também teve apoio da FIENG, que conseguiu um número expressivo de cilindros. Vale lembrar que o problema não era na molécula, o problema era no vasilhame. E com mais vasilhames e com a adaptação de vários hospitais que trabalhavam com o sistema de cilindro e estão passando para o sistema de tanque, isso também acabou sendo solucionado. Mas nos preocupa muito hoje a falta de sedativos. Esta sim é uma grande preocupação. As unidades hospitalares do estado, que sempre trabalharam com um estoque de 60 dias ou mais, hoje muitas delas têm estoque para 1 dia, para 2 dias, para 3 dias. Isso é muito preocupante. Nós estamos correndo o risco de pacientes entubados acordarem porque faltou sedativo. E nós sabemos que isso não pode ocorrer de forma alguma. Essa deficiência aconteceu devido a uma mudança que ocorreu no Ministério da Saúde, que fez uma requisição administrativa desses insumos junto à indústria. Até poucas semanas atrás, cada unidade hospitalar fazia o seu pedido diretamente na indústria. Com essa requisição administrativa, o Ministério passou a ter acesso a toda essa produção e ele não tem conseguido distribuir na velocidade adequada. E nós temos ainda de salientarmos que a indústria conseguiu triplicar a produção desse tipo de medicamento, mas o consumo aumentou quase 10 vezes. Temos tentado importar, temos tentado outros meios, mas é um insumo que está em falta. Então, precisamos deixar claro, hoje a situação é crítica e amanhã nós podemos ter notícias desagradáveis com relação a isso, caso o fornecimento não seja normalizado. Queria comentar, eu já dei esse esclarecimento, mas quero frisar aqui novamente sobre o hospital de campanha. Lembro que o hospital de campanha tinha 700 leitos de enfermaria e nós, nesse 1 ano de pandemia, conseguimos agregar ao sistema de saúde do estado o equivalente a 15 hospitais de campanha. E com uma qualidade muito maior do que o hospital de campanha, porque esses leitos foram agregados dentro de unidades hospitalares, que contam com uma série de recursos que o hospital de campanha não tinha. Exames complementares, laboratórios, etc. Então, a questão do hospital de campanha tem de ficar muito claro. Naquele momento em que a pandemia chegou, que nós tínhamos de responder rapidamente, porque não sabíamos se ela iria espalhar rapidamente ou não, nós precisávamos ter uma reserva, um step, um seguro. E fizemos o hospital de campanha. E à medida que a pandemia continuou, nós fomos estruturando de forma melhor o sistema de saúde, que está muito mais fortalecido hoje do que 1 ano atrás.
mais do que dobramos os leitos de UTIs, praticamente dobramos os leitos de enfermaria. Então, hoje, o que nós temos em Minas Gerais são 15 hospitais de campanha adicionais espalhados pelo estado, de forma que o mineiro tenha condição de ser atendido. O atendimento foi muito prejudicado nesses últimos 30 dias devido a essa nova cepa, que tem uma velocidade de transmissão muito maior e que tem acarretado, nós já sabemos, temos acompanhado essa espera. Até então, quem procurava o sistema de saúde era internado rapidamente. Hoje, infelizmente, nós temos uma fila de espera. Da minha parte é isso. Muito obrigado. Ouvimos o governador Romeu Zema e passamos a palavra para o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueriti. Bom dia a todos, bom dia, governador. Temos uma apresentação de hoje. Bom, o boletim epidemiológico são, em 24 horas, mais 9.203 casos confirmados e 492 óbitos confirmados. Lamentamos mais uma vez esses óbitos que vêm aumentando, então nossos sentimentos aos familiares e amigos. O boletim epidemiológico mostra um crescimento de 4,14% dos casos e 6,37% dos óbitos. Isso mostra muito do que a gente vem falando, que os óbitos é um indicador mais tardio. Mesmo com a queda de casos, os óbitos vêm subindo, mostrando o que nós vivenciamos há 2 a 3 semanas. Isso é importante sempre reforçar para dizer que o óbito não mostra o momento que o Estado está na pandemia. Ele confirma o momento que nós vivenciamos algumas semanas atrás. Por isso, não podemos associar os óbitos à progressão em relação ao Minas Consciente. É importante esse destaque. A gente não pode associar uma coisa a outra. A atualização da semana. Então, na nossa reunião do COIS, foi proposto que a macro-região do Triângulo Sul e outras 3 micro-regiões do estado, que é de São Gotardo na Noroeste, a de Montes Claros e Taiobeiras da Norte, eles já estão apresentando índices de incidência, queda de incidência e ocupação hospitalar, que nos permite progredir para a onda vermelha. No entanto, como esses dados estão contaminados pelo feriado de Semana Santa que tivemos, a gente ainda vai olhar com cuidado até sexta-feira para que a gente tome essa decisão de forma muito mais assertiva. Destacamos também que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais abriu ontem no Eduardo de Menezes novos 10 leitos de terapia intensiva, reforçando a sua capacidade em relação ao tratamento de Covid, reduzindo então a fila de espera na região central. Hoje em Belo Horizonte esse número é o menor já evidenciado nas últimas semanas, 80 pacientes aguardando leite de terapia intensiva, então essas aberturas estão sendo muito importantes para a região central e os processos de chamamento abertos na tentativa ainda mais da gente progredir nessa expansão de leitos tão difíceis em relação à terapia intensiva. A mudança da onda roxa no estado, então nesse mapa a gente mostra o crescimento da onda roxa, da onda vermelha. A gente percebe que ela vem em cíclico muito relacionado àquelas regiões que iniciaram a onda roxa anteriormente, mostrando que a onda roxa ela tem sido efetiva num período um pouco mais longo do que era o esperado, muito relacionado à nova cepa que circula no estado, que é a cepa de Manaus, que foi confirmada ontem pelo estudo divulgado pelo FMG, mostrando realmente que vivemos um momento completamente diferente em relação ao vivenciado em 2020. As mudanças do Minas Consciente, o toque de recolher, que na verdade é a restrição de circulação que havia dentro do Minas Consciente, houve na Câmara de Conciliação essa suspensão e na quarta-feira deliberamos na reunião
uma forma que o Minas Consciente seja efetiva e sem uma judicialização constante dos critérios. O que significa? Apesar de termos retirado a restrição de circulação, nós fomos mais restritivos quando acabamos com a modalidade balcão nos serviços não essenciais. O que significa? Não haverá bares, restaurantes abertos servindo as pessoas, mesmo como balcão, para evitar aglomerações nas portas dos estabelecimentos. Então compensamos com uma forma pragmática e restritiva para conseguirmos não judicializar a onda roxa. Além disso, estamos expandindo os serviços essenciais para reduzir a aglomeração das pessoas em locais como padarias e supermercados. Então, diante disso, a nossa expectativa é que a gente continue não vendo aglomerações no período após as 20 horas. Em relação às visitas familiares, que é outra mudança, é algo que a gente não consegue fiscalizar os domicílios, como quando não há um crime evidente, a gente não pode, a polícia militar não pode fazer nada em relação a isso, mas fique aqui o nosso reforço em relação a que não é o momento de reuniões, de aglomerações. Vamos evitar, que o vírus está circulando de forma muito intensa no nosso estado. Então, os dados importantes que nos faz ainda ter o estado na sua maior parte na onda roxa. Esse gráfico mostra o crescimento de óbitos. Então, estamos vivenciando um crescimento constante de óbitos, nunca vivenciado antes pelo estado. E em relação à incidência, a gente começa a perceber um platô. A última coluna ali a gente ainda tem dados parciais, mas a gente já percebe que a aceleração dos casos confirmados já está em platô. Então, lembrando que o óbito que viveremos daqui a algumas semanas é relacionado a esse pico que estou demonstrando hoje. Então, provavelmente teremos ainda crescimento de óbitos, mas o dado importante para fazer a fotografia do estado e como estamos hoje em relação ao vírus é esse. Nós estamos numa tendência de estabilização. Umas regiões melhorando e outras piorando, mas a maior parte do estado em número absoluto está melhorando, muito relacionado às medidas do estado em relação à onda roxa. Este gráfico também mostra a taxa de ocupação. Estamos chegando assim num platô, e como o governador mesmo falou, o nosso problema não é enfermaria. Então, o hospital de campanha não vai resolver o problema do estado. Hoje, na região central, que é o local com o maior número de casos, a gente possui menos de 75% de ocupação de leitos de enfermaria. Então, a luta do estado é a ampliação de leite de terapia intensiva. No entanto, como o governador falou, temos poucos medicamentos sedativos, bloqueadores neuromusculares, que é o kit de intubação. Então, o nosso papel é evitar o aumento de casos. E quanto mais casos, maior consumo. Nós não podemos apenas abrir leitos. Nós temos que diminuir o número de casos, que é o que nós estamos evidenciando na última semana. O número de pacientes que já chegou acima de 800, ontem eram 650, hoje já são 615. Há uma queda, então, na nossa quantidade de pacientes, na regulação de leito, tanto estadual quanto municipal, demonstrando, então, que nós estamos no momento de desaceleração de número de casos, pensando como estado, não como região, que é muito heterogêneo o estado. Total de vacinas aplicadas, 2.033.000 vacinas aplicadas, é o que o governador falou que é o município, isso aí é a atuação do município. É muito importante a ação que o estado vem fazendo nas últimas semanas, está surtindo efeito. Estamos cobrando dos municípios, sensibilizando os prefeitos e provavelmente teremos uma aceleração na vacinação muito importante no estado, porque o papel de distribuição está sendo feito de forma muito efetiva. Então, estamos dando segurança aos municípios em aplicar essa dose.
com mais rapidez. Então, viveremos agora uma aceleração. E outro dado muito importante relacionado à vacinação, que já temos confirmação em Minas Gerais da queda de internações e óbitos daqueles que já têm pelo menos 30 dias de imunização da segunda dose, que são aqueles acima de 85 anos, daqui a pouco acima de 80 e vamos progredindo. Então, mostrando a eficiência, a eficácia das vacinas. Então, seguindo, concluindo, estamos vivenciando uma melhoria nos índices, mas ainda é um momento de grande preocupação do Estado em relação ao que estamos vivenciando em ocupação de leitos. Destacando que o paciente ele demora a ter uma alta hospitalar, então a ocupação de leitos ela reflete um pouco também atrasada em relação à queda da incidência, por isso a nossa expectativa de conseguir paulatinamente progredindo o Estado. Destacamos aqui região leste, região de Valadares e a região oeste como locais de muita atenção do Estado e outras regiões que dependem muito também da atuação do cidadão e da prefeitura para que a gente logo consiga progredir o Estado como um todo para a onda vermelha e depois onda amarela. Então isso é uma expectativa nossa, isso depende então da atuação de todos nos próximos dias e semanas. Obrigado. Esta foi a apresentação do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a quem agradecemos. Iniciaremos agora as perguntas dos jornalistas. Convido Clever Ribeiro, Rádio Itatiaia. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Nesta semana, a UFMG descobriu uma nova variante com 18 mutações que podem ser aí mais letais e mais infecciosas. Como é que o governo tem acompanhado isso? Essa informação realmente assusta? Obrigado. Vou pedir também ajuda ao secretário, mas acompanhamos o surgimento dessa cepa de Belo Horizonte. Nos preocupa muito, porque nós sabemos que toda mutação significa uma dificuldade adicional com relação à imunização, com relação ao ferramental que já era conhecido. E isso está sujeito a acontecer em qualquer lugar, mas é uma notícia ruim e uma notícia que indica para nós que o processo de vacinação deve ser agilizado ao máximo, ao nosso limite, porque somente assim nós estaremos evitando que o Brasil seja esse celeiro de mutações, o que só dificulta o controle da doença. Doutor Fábio, o senhor queria completar? Ontem fizemos uma reunião à noite com a equipe técnica do UFMG e a maior conclusão desse estudo, além da nova cepa, essa nova cepa ela tem as mutações mais importantes no mesmo local da P1 e da P2, né, que são as cepas mais prevalentes no estado. Tem algumas diferenças, mas ainda não sabemos se ela é mais infectante, mais letal. Essa definição ainda não existe. Irão prolongar agora essa avaliação para que a gente consiga entender. Tem pelo menos cinco sequenciamentos mostrando essas mutações, são apenas 2 que foram observadas. Mas a informação mais importante desse estudo é que corrobora o que nós estamos vivenciando. É que a maior parte, de forma muito, muito grande, é que a cepa que vem circulando no estado é a P1, que é a cepa do Amazonas. Então, a conclusão mais importante desse estudo nesse momento é que não é à toa que vivenciamos esse momento tão crítico, porque aquela cepa inicial vivenciada em 2020, ela praticamente não circula mais no estado, a que circula é a cepa mais infectante. Esse estudo irá continuar, eles irão avançar nele para a gente ter uma conclusão. É o que eu tenho que acalmar a sociedade, que não significa que uma mutação vai proporcionar maior efetividade ou letalidade. Isso ainda não está claro. Pode ser igual a P1, que é na mesma localização, e a P2 pode não haver variação, ou até menor em relação à efetividade, não tem essa resposta. E não sabemos nem se essas amostras foram de pessoas que vieram de outros estados ou que já estavam aqui em Belo Horizonte.
Então a conclusão mais importante é que corrobora que nós estamos com uma cepa muito infectante circulando, por isso a importância das restrições que estão sendo adotadas no estado. Obrigado. Obrigado, Clever Ribeiro, pela participação. Governador, com as cidades da macro-região do Triângulo Sul saindo da onda roxa, as prefeituras poderão deliberar, através de decreto, a reabertura das academias e dos demais estabelecimentos voltados à prática esportiva. Quem pergunta é o jornalista Caio César Aureliano, do blog Na Batida do Esporte de Araxá. Sim, lembrando que a onda roxa ela é impositiva. Quando nós falamos em onda roxa, o prefeito deixa de ter autonomia sobre as ações que ele executa na cidade e o Estado chama essa autonomia por uma questão muito óbvia, que é a questão hospitalar, de não conseguir atender a todos. Então, com a progressão para a onda vermelha, o prefeito passa a ter essa autonomia. Quero que o doutor Fábio complemente também, por favor. A onda vermelha, então, ela não é compulsória, como o governador falou, ela é por adesão. Então, o município, caso a gente sugere, né, que haja adesão ao Minas Consciente, o município vai cumprir o protocolo do Minas Consciente, que não restringe na onda vermelha de forma definitiva ou atividade esportiva, diferente da compulsória, que é a onda roxa. Na onda roxa, o município que pode fazer em decreto é apenas ser mais restritivo do que já somos na onda roxa, mas menos não pode, e a Advocacia Geral do Estado, junto com o Ministério Público, vem conseguindo vitórias dentro da justiça frequentes para impormos essa medida difícil, restritiva, mas tão importante pelos dados que já foram apresentados. Pedro Rocha, Rede Minas, a sua pergunta, por gentileza. Bom dia, secretário, bom dia, governador. Cientistas de todo mundo, inclusive o Dr. Anthony Fauci dos Estados Unidos, eles falaram até na necessidade de um possível lockdown nacional aqui no Brasil. Eu queria perguntar tanto ao governador como ao secretário se isso seria viável. Minas Gerais até teve bons resultados quando o estado inteiro teve na onda roxa. Se isso seria viável, se vocês concordam com essa proposta, não só defendida pelo Dr. Anthony Fauci, mas também por outros cientistas. Muito obrigado. Bom, essa questão, por ser algo mais técnico, eu vou passar para o Dr. Fábio, mas nós temos de lembrar que a nossa onda roxa, de certa maneira, é uma restrição bastante forte com relação à circulação, que está dentro desse raciocínio. Por favor, doutor Fábio. Nós temos um fator um pouco diferente no Brasil, dois fatores importantes. Nós temos um sistema único de saúde muito robusto, diferente de vários municípios, vários países, inclusive, muito mais ricos do que o Brasil. O sistema único de saúde é um modelo mundial, isso nos faz ter uma capacidade de absorção de casos de forma irrestrita, né? Muito maior do que outros países que vêm adotando o lockdown. Nós vemos países europeus ricos, até os Estados Unidos, com maior dificuldade de expansão de leis, porque eles não têm um sistema único de saúde robusto como o nosso. E além disso, nós temos uma diferença cultural, né? E a gente percebeu isso na onda roxa, que qualquer medida impositiva não gera o resultado que a gente gostaria, porque depende do comportamento, da adesão das pessoas e dos prefeitos também, que o Supremo Tribunal Federal já colocou que é deles a maior autonomia em relação a qualquer medida restritiva. Então a onda roxa que nós colocamos, ela é muito restritiva, mas não impede que nenhum município tenha medidas mais restritivas por decreto. Vivenciamos em alguns municípios do estado o lockdown que eles estabeleceram, em outros estados como Araraquara e em São Paulo também. Então o papel do estado é garantir a restrição, garantir de forma conjunta medidas que poderiam ser bem aceitas e bem respondidas no estado como um todo. Então a gente também não impede e até sugere que municípios façam avaliações locais. Vamos lembrar que o estado de Minas é um país em tamanho e temos também
que ter essa consciência local em relação a medidas mais restritivas. Secretário, a jornalista Desirê Miranda, Rádio Inconfidência, pergunta: como tem sido feita a gestão regional para atendimento nos municípios em que o sistema de saúde está no limite? Obrigado, Desirê, pela pergunta. O estado ele é separado por macro-regiões, e nessas macro-regiões nós temos sistemas integrados de atenção, tanto de alta complexidade e de urgência e emergência. E nós temos o SUS-Fácil, que é a regulação estadual, e alguns municípios, 4 municípios do estado com regulação municipal. Então, todo paciente que encontra-se num município que não tem a capacidade de atender algum paciente, ele encaminha a regulação, a informação, e a regulação busca em outras regiões, outros municípios ou até em outras regiões uma vaga para que a gente consiga dar o melhor leito. A gente está vendo uma redução no número de casos no SUS-Fácil, na regulação. Hoje mostramos mais uma queda. Então a gente viveu um momento muito difícil em que todas as regiões encontravam-se com o sistema de saúde muito tenso, muito cheio, mas agora a gente já está conseguindo esse deslocamento dos pacientes de locais que não conseguem dar aquela assistência adequada. Convido agora o jornalista Danilo Girundi, TV Globo. Bom dia, governador. Bom dia, secretário. Semana que vem, provavelmente na segunda, vai acontecer o avanço para a onda vermelha da macro Triângulo do Sul e também das 3 micros anunciadas. O que acontece com o resto do estado que está na onda roxa, que iria até o dia 11, que é domingo agora? Vai ser prorrogada essa onda roxa? Até quando? Se já tem uma data. Sobre o que o secretário também falou da queda na taxa de confirmação da internação da faixa etária das pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina. É uma queda expressiva? Quais são esses números que foi falado? E a última é sobre os leitos de UTI que foram abertos ontem no Eduardo de Menezes. Foram 10. Há previsão de novos leitos abertos por agora, nesses próximos dias? Onde? Ou ainda não? Obrigado. Obrigado, Danilo. A avaliação do Minas Consciente está sendo semanal. Então, da mesma forma que progrediremos nessas regiões, a onda roxa permanece por mais uma semana. Então, semanalmente, iremos avaliando os números de cada região para que a gente possa progredir em outras regiões ou regredir caso seja necessário. Até dia 18. Até dia 18, até o domingo. Em relação à queda da internação daqueles acima de 85 anos, nosso gráfico é muito interessante. Irei trazer na próxima apresentação. Mostra realmente uma redução quase que total do número de casos de pacientes nessa idade. Em números absolutos trarei depois, mas é um alento muito importante nesse momento e nos reforça o que o governador falou, da atenção dos municípios em crescer na vacinação. É o que vai mudar esse momento nosso, é a vacinação. Aguardamos novas remessas do Ministério da Saúde, esperamos que elas ocorram de forma constante e mais acelerada. Então, além dos leitos do Eduardo de Menezes, estamos na expectativa de abrir na rede FEMIG mais leitos em Belo Horizonte, tentamos em Juiz de Fora, em Patos de Minas, onde nós temos maior autonomia de gestão. Em relação aos prestadores que não são do Estado, temos o financiamento com valores diferenciados para que a gente consiga aumentar os leitos em algumas regiões. Estamos buscando, junto da região leste, em Valadares, aumento de leitos, na região oeste também uma tentativa de abertura de leitos e dando todo o apoio aos hospitais para que consigamos aumentar ainda mais esses leitos. A jornalista Vera Schmitz, Estado de Minas, pergunta ao governador: um ano depois da chegada da pandemia no Brasil, o país tem o maior média móvel de mortes do mundo e o registro de mais de 4.000 óbitos diários. Como o senhor avalia o desempenho do governo Bolsonaro no combate à pandemia? Bom, nós temos sempre de considerarmos
que a pandemia afligiu vários países e é lógico que países mais populosos terão um número maior de casos e, consequentemente, de óbitos. Toda análise em número absoluto acaba tendo uma distorção. Quando nós analisamos óbitos por milhão de habitantes, fica claro que o desempenho do Brasil não é bom, poderia ser muito menor. Lamentamos muito que esse inimigo tão perigoso tenha sido menosprezado lá atrás. Mas temos assistido também, inclusive em países desenvolvidos, que têm todos os recursos financeiros que nos faltam, toda uma estrutura burocrática mais eficiente, onde a taxa de óbito foi maior do que aqui no Brasil. Culpar é muito fácil, dar a solução é que é difícil. Países que realmente foram bem na pandemia são raríssimos. E os casos estão muito ligados àqueles países que são tipo uma ilha. Austrália, Nova Zelândia, países que conseguem realmente barrar a entrada de pessoas que não têm fronteiras. Esses sim conseguiram conduzir de forma adequada. Estamos essa semana assistindo, inclusive, um país desenvolvido, a França, em total lockdown. Então fica claro que o vírus é algo que a ciência, que o nosso conhecimento ainda não tem conhecimento suficiente para estar tratando. Talvez daqui a 2 anos, daqui a 5, nós vamos descobrir muita coisa que hoje não sabemos. Quem aqui é mais velho como eu, lembra perfeitamente do que aconteceu com a AIDS na década de 80. Ninguém sabia nada sobre AIDS. E hoje nós sabemos que é uma doença que é tratável, que não se transmite com a mera proximidade física, o que na época não se sabia. Então o vírus ainda é desconhecido, mas realmente o governo federal subestimou a periculosidade desse vírus. Deveria, quando nós não sabemos, dar mais atenção ao inimigo. Realmente, nesse ponto, houve sim uma deficiência, algo a mais poderia ter sido feito. Raquel Rocha, TV Record, a sua pergunta, por gentileza. Bom dia, governador, bom dia, secretário, bom dia a todos. Governador, o senhor comentou sobre algo muito preocupante, que é com relação a essa requisição administrativa do Ministério da Saúde, com relação aos insumos e também a medicamentos. Como que o Estado está trabalhando de forma efetiva para que os hospitais não entrem em colapso justamente por causa desses insumos, já que a gente está vivendo aí um momento de instabilidade? Eu vou pedir também ajuda ao Dr. Fábio, mas o que eu posso te adiantar que é um acompanhamento muito mais detalhado, remanejamento de estoques. Quando uma unidade hoje tem 7 dias de estoque, ela remaneja para aquela que tem só 1 dia de estoque, coisa que antes não acontecia. Então isso demanda uma sobrecarga ainda maior dos profissionais de saúde, e temos tentado compras alternativas, inclusive no exterior, mas não temos tido sucesso. Por favor, doutor Fábio. Complementando então, Raquel, temos uma rede solidária. A nossa área técnica recebe toda segunda-feira o estoque de cada hospital que faz parte da rede solidária. Era apenas hospitais que atendiam o SUS, foi ampliada para os privados também. E lá nós temos o número de leitos de terapia intensiva e a gente faz um cálculo em relação ao consumo esperado de acordo com a literatura. Então lá nós temos o estoque de cada unidade, é autodeclarado, mas temos agora a ida de pessoas fiscais, tanto dos municípios do estado, para conferir o estoque, e nós vamos garantindo, conforme a chegada dos medicamentos para o governo federal, o estoque em média de 3 dias. Nos preocupa porque cada hospital, isso é uma função do hospital comprar. Só que no momento que as empresas não conseguem mais fornecer para os hospitais, porque o governo federal fez uma requisição administrativa, esse ressuprimento corta, a gente depende unicamente do governo federal, ou seja, mais um intermediador aí dentro dessa história. Então há esse atraso.
Todo o estoque recebido pela Secretaria já foi disponibilizado. Hoje não temos nada. O que nós fazemos, se algum estiver com um problema de estoque, é na rede solidária buscar algum hospital que está com um estoque um pouco maior ou buscar alternativas, né? Tem vários sedativos e vários bloqueadores neuromusculares. Às vezes falta um, mas temos um outro e vamos fazendo. É muito difícil, não era até então papel da Secretaria fazer, isso aí era realmente algo de gestão hospitalar, mas estamos dando esse apoio para que não haja nenhum risco. Por isso a importância de reduzir o número de pacientes, para que o mercado se adeque a essa quantidade de consumo. Obrigado, Raquel. Convido agora Etel Correia, TV Alterosa. Bom dia, governador, bom dia, secretário, bom dia a todos. Governador, o senhor falou sobre a questão da vacinação, que a gente sabe que é fundamental, assim como o secretário. Há uma conversa a boca pequena de que pode haver um apagão de vacinas nas próximas semanas. Eu gostaria de saber se esse risco existe efetivamente, porque eu quero dizer que um apagão, a falta de vacinas para que essa campanha seja continuada, porque a expectativa nossa, inclusive, é de que aqueles que estão na linha de frente também, ou os que não estão em casa, mas estão na faixa produtiva, precisam efetivamente sair de casa, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, sejam vacinados. Existe o risco de apagão? Bom, Etel, o que nós temos acompanhado e que de certa maneira é de conhecimento público é que há hoje uma dificuldade na velocidade da produção, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan, com relação à matéria-prima, com relação à instalação de novas linhas de produção, mas falar que nós vamos ter ausência de vacina, eu acho muito pouco provável. Talvez nós não consigamos ter uma programação agressiva de 50 milhões de doses por mês, que era o planejado pelo Ministério da Saúde há 45 dias atrás. Talvez esse número fique aquém. Em vez de 50 milhões de doses, talvez 40, talvez 37 milhões de doses. Então a velocidade realmente vai ser prejudicada nos próximos meses. Mas se nós olharmos no longo prazo, a boa notícia vai ser qual? Todos os institutos, Butantan, Fiocruz e outros no mundo, estão se equipando para que nós venhamos a ter abundância de vacina, principalmente no próximo ano. Então nós teremos um 2021 difícil ainda, com a vacina sendo um produto escasso, mas com toda certeza, a partir do ano que vem, nós vamos ter uma produção que inclusive vai suprir vacinas dessas novas variantes, ou será uma vacina multivariantes, alguma coisa assim. Mas eu quero, dentro desse contexto, lembrar que muitas pessoas que tomaram a primeira dose já se julgam imunizadas. Isso não é verdade. Temos tido caso de pessoas infectadas, inclusive óbitos, com quem tomou a primeira dose e até a segunda. A vacina reforça muito a imunização. Então nós temos ainda de termos consciência que a vacina é uma solução sim, mas os cuidados precisam ser tomados. Nós nunca conseguimos eliminar a gripe do meio de nós. E com a Covid tudo indica vai ser mais um tipo de gripe mais agressiva e mais perigosa. Então é necessário que as pessoas, inclusive aquelas que já foram imunizadas, tenham essa consciência, porque apesar inclusive delas estarem imunizadas, elas podem estar transmitindo o vírus. Elas são vetores, estão conduzindo esse vírus. Então, infelizmente, nós temos um novo problema de saúde no meio da sociedade, no mundo todo, que vai fazer com que nós venhamos a ter essas mudanças de hábito, esse distanciamento, o uso de máscara. Talvez isso veio para ficar um tempo muito maior do que nós imaginávamos. A vacina, inclusive, não vai nos dar esse 100% de garantia que nós gostaríamos. Obrigada, governador. Eu ia perguntar para o secretário exatamente sobre isso, porque essas novas cepas, o senhor mesmo disse que a primeira, digamos, a primeira geração desse vírus já não está circulando mais.
essas vacinas, elas servirão para essa nova cepa? Quer dizer, quem está sendo vacinado agora, né, e os que virão, né, porque a vacina ela é anterior, né? Como que fica isso? Boa pergunta, Theo. Já saíram vários estudos que confirmaram que a nova cepa P1, que é a que realmente está prevalente no estado, ela tem uma boa resposta em relação à Coronavac, que é a maior parte delas, que está sendo aplicada, e a AstraZeneca também já tem esses estudos que estão confirmando, nos deixam tranquilos. Novas cepas, a gente ainda vai ter essa avaliação, mas geralmente a Coronavac em especial, a forma de se fazer o vírus, como pega várias proteínas, certamente não haverá um risco tão grande. Complementando o que o governador falou, dentro do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a informação do Butantan, né, que a IFA não chegaria, nos preocuparia em relação à falta de vacina. A informação que temos oficial pelo Dimas Covas, do Instituto Butantan, é que a expectativa é que não haja atraso, porque existe já IFAs que chegaram, vacinas sendo envasadas e deve chegar nesse intervalo, então a expectativa é que o cronograma não seja afetado. Muito obrigada. Obrigado, Etel. Letícia Fontes, O Tempo, a sua pergunta, por gentileza. Bom dia. Eu queria falar sobre Minas Gerais é o pior estado entre relações de vacinas recebidas e aplicadas, né? Como que os senhores avaliam, né? Minas Gerais sendo o terceiro estado mais rico do país, amargar tanta morosidade? Os senhores citaram, né, a questão da demora das prefeituras em buscar, mas o que o estado tem feito, né, para poder acelerar esse processo e ajudar, né, tendo em vista que isso também é de interesse do estado? Bom, primeiramente eu quero frisar que eu desconheço essa informação, inclusive eu acompanho, quando posso, o Jornal Nacional, que solta o ranking da vacinação. Minas, pelo que consta lá, está entre os estados intermediários, não está nem entre os melhores e nem entre os piores. Não sei qual número foi esse exatamente que você mencionou, mas eu disse aqui no início que nós temos feito nos últimos dias, semanas, um trabalho junto às prefeituras, porque, como nós temos mencionado sempre, a vacina que chega para Minas é distribuída praticamente no momento em que chega, em poucas horas, para todas as regionais de saúde. E a partir do momento em que essas vacinas estão disponíveis nas regionais de saúde, os municípios podem ir coletá-las e já começar a aplicar imediatamente. Por parte do Estado, tem havido um acompanhamento e uma agilidade total para colocar essas vacinas imediatamente aonde os municípios podem pegar. Mas nós observamos que muitos municípios criaram um estoque de vacina, talvez até por uma velocidade pequena no processo de vacinação, o que atrapalha os números, e outros municípios que têm até uma velocidade boa não informaram o sistema, o que acaba também fazendo com que o número fique aquém daquele que é real. Mas medidas têm sido tomadas, envolvendo inclusive o Ministério Público, a Associação Mineira de Municípios, a própria Secretaria de Saúde, a entidade Unidos pela Vacina, que tem apoio do setor privado, para que haja uma maior celeridade, tanto na vacinação quanto no fornecimento das informações. Complementando, Letícia, esse dado deve ser em número absoluto de vacina, que São Paulo, depois Minas Gerais, porque o estado é o segundo maior do país, é o que recebe em número absoluto a maior. Isso, então em número absoluto, e não em proporção em número absoluto, porque realmente o estado é muito grande. No entanto, a gente identificou em relação ao tamanho, à importância do estado e a questão logística do estado, que estávamos com uma aplicação abaixo do esperado. Obviamente, a gente sempre quer ser o primeiro, né, ser o mais eficiente de todos. E estamos junto com as regionais de saúde, além de tudo que o governador falou, as regionais de saúde da Secretaria estão ativamente indo aos municípios, especialmente aqueles que têm piores resultados, porque temos dois problemas claros. A informação que não vem chegando,
Então, temos a última atualização de algum município em janeiro, onde quase não havia vacina, ou seja, tudo que ele aplicou desde janeiro não veio para o sistema e vem essas distorções. E também a gente percebe que existe um medo de alguns gestores municipais em seguindo o Plano Nacional de Imunização, caso temos poucos com 69 anos e ficam esperando progredir para 68 anos. Há um nivelamento de conhecimento, são 853 municípios, estamos ativamente nisso e provavelmente viveremos um aumento progressivo dos índices de vacinação do Estado. Vocês vão observar isso já essa semana pela essa ação bem ativa do Estado. Obrigado, Letícia, pela participação. E encerrando as perguntas da entrevista de hoje, convido mais uma vez o jornalista Danilo Girundi, TV Globo. Secretário, é só mais uma questão de dúvida, que vocês quando mandam o boletim, sempre mandam no PDF e também a planilha de Excel atualizada, esqueci o endereço lá do site. É porque a de hoje foi atualizada com ontem com 999 mortes e hoje com uma. Acaba que dá as 1.000 mesmo, 508 de ontem e 492 de hoje. Isso foi uma correção, porque de vez em quando faz uma correção ou não? Isso foi realmente só um erro da digitação lá, só para ficar claro. Ô Danilo, eu desconheço esse dado, mas de qualquer forma, esses dados eles sempre são acumulados, né? Não são as mortes anunciadas hoje não são as mortes que ocorreram ontem e acumuladas. Mas vou pedir para a gente soltar uma errata em relação a isso. Não conversei com a minha área técnica, mas o dado oficial que eu tenho são 508 ontem e 492 hoje, que são repassados diariamente ao secretário e ao governador. Então eu desconheço, deve ter sido realmente algum erro na área técnica lá de colocar, mas são separados. 508 e 492. Ok, obrigado. Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais agradece a todos que participaram dessa entrevista. Tenham um excelente dia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.